Namastê, namastê. Muita luz, muita paz, muita bênção. Hoje é o dia 18 de junho, para a gente trazer um pouquinho de perguntas e respostas com parte do grupo, hoje, de Discipulado Essential, mais uma parte sempre presente. Muito amor, muita luz a todas, a todos. Ah, essa música é a Canção do Perdão, do Chandra Lacombe. Ela é uma música que ela traz uma reflexão muito profunda e que acredito que talvez a gente possa algum dia fazer algum estudo sobre ela também, como já fizemos sobre várias outras, né? A gente fala sobre várias questões, várias músicas, textos, enfim, inúmeras questões. E eu acredito que essa música seria muito interessante para que a gente meditasse em cima dela, né? Ela é toda codificada e toda cheia de metáforas, né? Aonde ela se chama Canção do Perdão e fala sobre o ciclo, fala sobre a misericórdia divina, fala sobre despertar, fala sobre se perdoar, conta da roda, conta da roda na roda, por conta de todo esse fio que foi sendo tecido por todo esse momento, o despertar, os enganos, o reconhecimento dos enganos para si, é maravilhoso. Acho que dia desse vale muito a pena. O negócio é que a gente tem muito vídeo, né? A gente podia fazer uma playlist só das músicas que a gente já trabalhou, ia ser uma coisa fantástica. Vamos desde Legião Urbana, Almir Sater, Cássia Eller, Nando Reis. Nossa, muita música, muita poesia, muito texto. Sandy Júnior, a gente já foi muito, muito, muito além. Além das palavras, além das letras. Também é muito lindo. Eu gosto muito de fazer esse trabalho também. Bom, queria saber, antes de mais nada aqui, quem realmente trouxe alguma questão para ser trabalhada, para a gente trazer clareza, trazer luz. E, claro, obviamente, a gente fala que vai responder alguma coisa, mas ninguém responde nada. A gente cria boas histórias para que a gente amplie o olhar sobre aquilo, né? Imagina, se algum sábio vai ter resposta sobre alguma coisa. Nenhum sábio tem resposta sobre nada. Absolutamente. Nenhum sábio tem resposta sobre nada. Quem tem resposta é tolo. O tolo tem resposta para tudo. Tolo tem argumentação para tudo. O sábio sabe muito bem que ele não sabe nada. Bora trazer uma questão para a gente trabalhar juntos e juntas aqui? Quem começa? Madava tá seca querendo abrir aquele microfone dela e já dá aquele oi. Como é que você sabe? Você tá mudo. Tá mudo. Eu tô mudo? Agora não, mas o que você falou ficou mudo. Então não era para vocês ouvirem. Vai. Ih, pô.
Me ouvem? Sim. Melhorou? Tá melhor? Opa, Tá. então tá. Então bora, Badava. Não, eu queria que você falasse um pouco lidar, às vezes, com as emoções e sentimento, por mais que as coisas acontecem com a gente, né, em relação às emoções, né, e sentimento, às vezes, em relação a outra pessoa, e, ou uma situação que a gente sabe que, às vezes, a gente tem que relaxar e deixar que as coisas aconteçam, mas, às vezes, eu não consigo. Vou falar um pouquinho melhor. Uma pessoa entrou no meu trabalho, desde a primeira vez que eu vi essa pessoa que entrou, e é como aquele ditado que a gente diz assim, meu santo não bateu com o dela. Assim, não sei, houve ali uma coisa que eu não consegui entender o que é aquilo. E passou o tempo, né? Só que isso acaba me incomodando muito, sabe? Me incomoda e já tentei assim relaxar, deixar que as coisas aconteçam, mas eu querendo muitas vezes o controle, de ter o controle do meu sentimento, né? De ser, de ter, controlar aquele sentimento e saber que não tenho controle daquilo, né? E só que isso tudo me incomoda muito, muito, não saber lidar com isso, né? Eu sei que é relaxar e deixar que as coisas aconteçam, mas mesmo assim isso me incomoda muito. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Bora explorar esse mundão de meu Deus, né? Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ah, quando você tem uma coisa que te incomoda muito, você foi criada para fugir dessas coisas ou você foi criada para pegar esse touro pelo chifre e ver as coisas como elas são? Eu procuro fazer isso. Eu sei que se está me incomodando é comigo, Não, não, não não, é não, 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 tá. não, não. Ah, foi Como você criada. foi criada? É uma pergunta que eu acho que eu nem sei saber te responder isso. Eu acho que eu Então fugia vamos das nas minhas. suas filhas. Vamos nas suas filhas. Como que você colocou as suas duas filhas no mundo com esse tipo de questão? Tem uma amiguinha que não gostou muito da sua filha e o que que você falou para sua filha? Deixa para lá. Você é muito mais legal que ela, você é muito mais inteligente do que ela, você. Então, Hum, percebe uma coisa interessante aqui que eu estou querendo te mostrar. O medo de colocar as filhas no mundo é o medo da gente encarar o mundo da forma como ele é. E a gente, talvez, de certa forma, tenha sido colocado nesse mundo e aconteceram inúmeros fenômenos, né, acontecências que vieram sendo desenvolvidas aí ao longo do tempo, que fizeram com que você tivesse medo de encarar uma realidade, encarar-se de frente. Muito normalmente, eu não vou te falar sempre, mas basicamente 100% das vezes, em que tem alguma coisa que nos incomoda muito, principalmente em outra pessoa,
nem sempre, mas 100% das vezes, é porque aquela pessoa traz algo que está mascarado na gente. O que é mascarado? Não é no sentido de, talvez pejorativo da palavra, tá? Não é isso. Não estou falando que tem duas caras aqui, não é isso, tá? Mas mascarado no sentido de estar escondido. Essa plataforma do outro, entre aspas, né? Essa plataforma do outro é uma bênção que é nos trazida para que possamos descobrir em nós essa reverberação e podermos nos curar a nós mesmos aqui. A arrogância do outro me incomoda, sou eu. A petulância do outro me incomoda, sou eu. O controle que o outro quer exercer sobre mim, sou eu. O lugar que o outro quer ocupar, sou eu. A forma como o outro olha, a forma como o outro ria, sou eu. É sempre sobre mim. Principalmente as pessoas que estão no meio do autoconhecimento, as pessoas que estão em seus processos, né, de expansão de consciência, os processos de despertar. O quanto antes nós acordarmos para essa realidade, de que essa chave precisa ser virada em nós, o quanto antes essa chave for virada, melhor para o nosso processo. Por que eu coloquei a canção do perdão? Porque nessa caminhada, e aí já explorando, expandindo mais, e daqui a pouco eu volto para isso daqui, que a gente está conversando, Madalena, o buscador espiritual ele começa a subir uma montanha que ela é muito linda, ela é muito maravilhosa, ela tem flores, aí escorrega, cai, aí chora, volta, tem processo, pisa na pedra, mas no seu contexto maior, ela é maravilhosa, porque senão ninguém continuava na caminhada espiritual. E normalmente quem entra não sai mais, porque vê que ali tem um monte de cura e que às vezes dá ruim, dá uma escorregada, mas o trem é assim mesmo, vamos embora para dentro, vamos se conhecer e assim vai fluindo, né? Ou seja, tem coisas muito boas e muito maravilhosas que vão acontecendo. E uma das melhores coisas que a roda kármica coloca para nós é o que eu chamo carinhosamente da roda dentro da roda. Porque a gente imagina uma única engrenagem do karma fazendo o ciclo, querendo trazer para nós algum tipo de conhecimento, transação ou qualquer coisa que seja. Mas existem as rodas dentro da roda que precisam existir para que essa engrenagem se realize. Veja, quantos de nós já não nos desiludimos em sentimentos, pensamentos, ações, possíveis manifestações? Por que essas coisas acontecem? Acontecem porque nós acreditamos na roda dentro da roda que aquilo já deu certo, ou que a gente merece, ou que não merece. Então são essas pequenezas da roda, dentro da roda, que fazem com que essa engrenagem dê um giro meio torto às vezes, sabe? Mas ela vai continuar girando, porque ela vai chegar num ponto em que vai trazer uma informação muito certeira para você. Porque a função da roda kármica, a função do karma, é nos avisar e nos proporcionar oportunidade de mudança. Veja, tudo que a gente faz, karma e yoga, serviço desinteressado, entre outras 1 milhão de coisas. Karma, yoga, trabalhando na roda kármica, trabalhando o ciclo kármico, balança,
convenção kármica, congresso kármico, universidade kármica. É tudo que a gente precisa para aprender a reconhecer a simplicidade do divino em nós. Então, veja, não está na sensação maravilhosa que a meditação me traz a minha iluminação espiritual. Não está no meu desejo, no meu sentimento de ser alguém melhor ou de fazer coisas boas a minha iluminação espiritual. Minha iluminação espiritual está na roda dentro da roda. Porque a roda maior do ciclo kármico ela vai continuar girando. A forma como ela vai girar vai depender dessas pequenezas da nossa existência. E o quanto antes nós reconhecermos a família, os colegas de trabalho, talvez até os amigos e as amigas, como presentes divinos para nossa realização, melhor para nós mesmos. Então, se eu tenho algo, alguém que reverbera de uma forma diferente para mim, aí eu falo, estranho, negativo, meu santo não bateu. Mas é claro, positivo com positivo não vai dar. A gente tem que fazer essas duas joias se encaixarem. E para que essas duas joias se encaixem e esse ciclo se complemente, algo precisa acontecer. E aí eu vou contar um pequeno conto que não existe, que eu estou criando aqui agora com vocês, igualzinho tudo isso que eu estou falando aqui. Basicamente, sempre, quando duas pessoas convivem juntos e não se gostam, algo acontece. E esse algo acontece normalmente para mostrar para essas duas pessoas que elas têm muito mais a ver do que elas imaginavam. Uma situação, um acidente, um problema, qualquer coisa que seja. Vocês já perceberam que acontece algumas coisas assim? Que quando der ruim, quem vai te ajudar vai ser aquela pessoa que você nunca imaginou que te ajudaria. Acontece. Esse eu não vou falar 100% não, mas acontece. Porque tem gente que se acha que não ajudaria e que não ajudaria mesmo. E tá tudo certo, e só comprova aquela raiva que você tem daquela pessoa, beleza. Você já percebeu que existem situações assim, e que você descobre que talvez aquela pessoa extremamente carrancuda ou mal educada, ela criou aquela casca justamente para esconder algo muito precioso dentro dela que ela não tem coragem de abrir para ninguém. Aí você percebe a luz dentro de você. Por que eu não estou me abrindo o suficiente para perceber essa luz no outro? Aonde eu tento controlar em mim o fluxo do que entra e sai? Qual seria o problema de um farol de luz que está iluminando o caminho e iluminar o caminho do outro? Ah, mas é porque o outro está querendo... Então, mas você não é um farol de luz. Então, vamos combinar uma coisa. Quando a gente fala dentro do Karma Yoga, dentro das instruções da Sangha de forma geral, do Essential de uma forma geral, para a gente começar a reconhecer tudo que chega para nós como um presente de Deus, não é no sentido figurativo. É para que a gente comece a enxergar verdadeiramente tudo como um presente de Deus, um presente do divino, um presente do universo, a sincronicidade. Agora, eu não sou capaz de compreender isso que está acontecendo na minha vida.
mas eu sei que existe uma função. Porque se não tiver função, não tinha que estar ali. Tudo tem uma função. Uma folha não cai sem uma função. Uma criança não nasce sem uma função. Um bicho não morre sem uma função. Uma flor não desabrocha sem uma função. A água não brota do solo sem uma função. Então, compreendermos a função de tudo, de todos, como um presente. Ah, mas é difícil, esse presente aí não foi o presente que eu pedi. Não é muito o presente que eu pedi. Tudo bem. Talvez você tenha se esquecido de colocar na sua lista de presentes, presente que você queria, e aí o universo virou e falou: deixa eu dar alguma coisa que ela está precisando. Sabe quando a gente nem percebe que está faltando meia no armário e alguém te dá um par de meias? Fala, olha, eu estava precisando de uma meia. Às vezes, a gente está caminhando numa doce ilusão, em um contentamento que talvez seja um contentamento baseado num conforto. E que eu estou tão confortável, mas tão confortável, mas tão confortável, que daquela forma talvez eu não consiga enxergar em mim algum tipo de arrogância ou de controle, ou qualquer coisa que seja. E aí esse universo te dá uma chance. Deixa eu colocar uma pedra no sapato dela para ver se ela está realmente feliz, tranquila, desse jeito que ela está falando, desse jeito que ela está fazendo. E quem disse que talvez você não seja a pedra no sapato dela? De que para ela, ou ela foi promovida, ou entrou num concurso e está vivendo a vida dela toda feliz, maravilhosa. Acabei de entrar para a prefeitura, mas tem uma mulher lá que não vai com a minha cara de jeito nenhum. Imagina, é a Madava. Então veja, quando a gente troca as histórias, não fica divertido? Fica divertido. E por que que a gente se identifica com essas histórias? Então, vamos recapitular aqui sobre a não identificação, porque bateram na traseira do seu carro, né, Madava? E aí agora você está assim, poxa, eu estava feliz, estava dirigindo tranquila, de boa, vendo a paisagem, pum, bateram na traseira do seu carro. E agora? Esse negócio aqui não está do jeito que eu queria. Vamos recapitular um pouquinho sobre a não identificação. Todos esses fenômenos vão continuar acontecendo. Nós pegamos esses fenômenos, a gente pode chamá-los de bolinhas de energia para que a gente veja eles de uma forma bem amistosa. Vamos supor que a gente tem um campo eletromagnético em torno de nós, mas só supor que a gente tem isso e que existem bolinhas de energia. Esse incômodo era uma bolinha de energia que estava fora e ela chegou e ela grudou no seu campo. Só que isso tem incomodado tanto que você passou a observar muito essa bolinha de energia. E essa bolinha de energia, o que que acontece quando você dá atenção a ela? Ela cresce. Vamos imaginar que você tem uma parede toda branca e alguém chega lá e faz uma bolinha vermelhinha naquela parede. Você passou anos sem ver aquela bolinha vermelhinha na parede e você sempre falou: uau, essa minha parede é muito branca. Muito branca, muito branca. Até a hora que você viu essa bolinha vermelha. Será que alguém também já viu essa bolinha vermelha? O que será que as pessoas vão achar quando virem essa bolinha vermelha na parede? Deixa eu tentar esfregar ela. Não sai. Deixa eu tentar tirar ela. Não sai. Agora a bolinha vermelha se tornou um problema para você. Não era antes. Qual a importância você está dando para essa bolinha vermelha? É a mesma importância que nós damos para todos esses fenômenos. A única diferença
em uma consciência cada vez mais expandida é que, sim, ali tem uma bolinha, ela não sou eu, ela não é minha, eu percebo todo o quadro, eu percebo que ela está no campo, mas ela não sou eu. Eu observo ela. Eu pego ela, eu descolo do meu campo e devolvo para de quem quer que seja essa bolinha. Se eu deixo aquilo entrar, aquilo vai expandir, aquilo vai entrar, vai expandir, vai machucar, vai doer, vai criar problema, sendo que sempre existiu isso aí. A gente só não tinha percebido antes. Gratidão, querido. Bênçãos. Alguém quer trazer alguma outra questão? Povo que está dormindo, povo que está com sono, povo que está com câmera desligada, povo que está com câmera ligada. Alguém quer trazer alguma coisa? Mais? Lembra que os encontros de perguntas e respostas só funcionam quando tem perguntas. Alguém quer trazer alguma coisa? Mandava quer trazer outra coisa? Tá com cara de querer trazer outra coisa. Sim ou não? Pode trazer, ninguém quer trazer nada. E hoje é eu que estou falando, né? Hoje, não é nem uma coisa que eu ontem eu fui fazer, eu voltei a estudar de novo, né? E ontem eu fui fazer prova e quando eu saí da prova, do lugar que foi fazer a prova lá, eu fui passar no mercado e no caminho na esquina assim tinha um senhor, um morador de rua, né, deitado assim no chão e dois cachorros nos pés dele. E aquilo me chamou muita atenção, porque os cachorros estavam tão felizes ali nos pés dele, estava dormindo e estava tomando conta dele, sabe? Então eu senti o amor dos cachorros, sabe? E me emocionou muito isso, porque ele não quer nada em troca, não quer nada, está ali feliz da vida, morando na rua e tomando conta e come o que der para ele, não sabe nem o que vai comer, e está feliz da vida ali, os dois. Isso me chamou muito a atenção, daquele amor ali incondicional, sabe? Aí eu lembrei, acho que uma vez você falou isso sobre o amor que dos animais, o que, sim, que os animais têm para nos ensinar esse amor incondicional. E eu cheguei assim na hora porque saí andando chorando assim porque mexeu muito, foi muito profundo isso. Ai, quem dera se eu ouvisse minha colega de trabalho desse jeito. Eu aposto que foi o que você pensou. Ai, meu microfone estava ligado, desculpa, eu estava... Tô brincando. Tem muito que aprender com eles. Olha, todos nós, né? Tem uma questão muito interessante nisso daqui, né? Que a gente pode trazer um pouquinho para uma percepção de que, assim, por que os animais eles estão tão felizes, né? E os seres humanos, eles talvez não estejam mais tão felizes assim, ou talvez até mesmo o próprio dono deles não esteja tão feliz assim, a gente não sabe. E às vezes muito mais feliz do que muita gente que tem casa, família, dinheiro e etc, né? Felicidade é um estado, né? Nós já falamos sobre essa questão aqui, e esse estado ele é inerente a sexo, cor, qualquer coisa que seja, né? Felicidade é um estado. Sentir alegria, sentir compaixão, né? Essas coisas, elas vão
a gente vai nomeando, né, todas essas frequências que essa felicidade traz para nós. Mas algo interessante eu gostaria de pontuar aqui que você está trazendo, que os cachorros eles não estão esperando uma promoção de emprego, os cachorros eles não estão esperando serem mais ou menos aceitos por qualquer coisa que seja. Então, assim, não é que os cachorros eles amem, né, incondicionalmente, o ser humano não seja capaz de amar, ou qualquer coisa assim nesse sentido, né? É porque não existe desejo ali, né? O que traz o ser humano para os chakras básicos e o que traz a perdição do ser humano, do desvio do caminho reto, né, um caminho de salvação, vamos dizer assim, dessa forma, um caminho de iluminação espiritual, ascensão, qualquer coisa que seja, ou sair daqui melhor do que entrou, tanto faz, é justamente o desejo, né? Quando eu falo desejo, muitas pessoas, inclusive, ligam diretamente ao desejo sexual, né? Mas é o desejo kármico mesmo, é o desejo de continuar na roda, porque está acostumada com ela, né? A gente tem todos os desejos, todos os vícios, então a gente tem tudo isso impregnado em nós, impregnado nos nossos corpos. Então são limpezas muito profundas em todos os nossos corpos que precisam ser realizadas para que a gente vire um cachorro, né? Então são limpezas muito profundas que precisam ser realizadas em nós para que a gente ame pura e simplesmente por amar. Às vezes com o interesse de quem é uma raçãozinha, um cafunézinho, tudo bem, porque ninguém é de ferro, mas amar por amar, ser por ser, proteger por proteger, por quê? Porque ama, porque faz parte da matilha, né? Faz parte do que ele reconhece como família. Aí você tem anos de evolução do cão, né? E tudo isso acontecendo. Milhares de anos, né? De evolução do cão junto com o ser humano. O qual ele já se considera parte da matilha, né? Ele já nasce sabendo que o ser humano faz parte. O ser humano que ainda não aprendeu depois de milhares de anos de convivência, que também faz parte disso, né? É muito bonito, é muito tocante, mas precisamos compreender que, por termos a oportunidade desta evolução, nesse mesmo plano, nesse mesmo agora, presta atenção, não estou falando de ser melhor ou pior, estou simplesmente falando sobre ligações iônicas que nos permitem, que nos favorecem num autodesenvolvimento neste plano superior ao dos animais, tá? A gente tem a oportunidade de perceber essas questões, aprender com elas e imitarmos ela. Imitarmos todas essas coisas, né? Como macaco que somos, como mamífero que somos, como animal que somos aqui também, né? Então, não é sobre inteligência, porque sobre inteligência, cada qual tem a sua inteligência. Cada qual adquire a sua sabedoria. Imagina, qual a sabedoria de um macaco que vive na floresta amazônica? Ele conseguiu evoluir e vive lá anos, e tem sua vida lá. Se você fosse para lá hoje, subisse numa árvore, você conseguiria sobreviver uma semana? Talvez não. Então, essa foi a sabedoria, o desenvolvimento adquirido. Para aquilo, o macaco precisou evoluir. Assim como todas as plantas, toda a fauna, flora, reinos, de uma forma geral. Cada qual teve o seu processo evolutivo e perpetuou ao longo da sua existência. E por que que isso aconteceu? Adaptabilidade, pipipi, sabedoria, intensa sabedoria. Então, onde eu estou querendo chegar com isso? Nós observamos
essas questões e, com base no que nós acreditamos ser o amor, nós cremos. Às vezes, os dois cachorros só estavam com frio e queriam ficar junto um do outro, ficar lá no pé do cara e tá tudo certo. Às vezes, não. Às vezes é algo que transcende. Transcende, inclusive, talvez outras relações de cães com seus donos. De vidas, de existências, de propostas, de planos encarnatórios, né? É lindo a gente perceber todas essas coisas em tudo, né? Existem várias coisas maravilhosas dos animais, são bênçãos. E quando a gente vê duas crianças encolhidas na rua com frio, a gente teria a mesma visão? Daria tanto like? Daria tanta mídia, né? Lembra do pontinho vermelho? Se a gente passar batido, a gente não vê nenhum. Se a gente for percebendo, a gente vai vendo que tem muita coisa que precisa ser percebida dentro de nós. Foi interessante você falar isso, porque eu tive essa percepção em tempo real hoje. A gente foi para Luiz Eduardo Magalhães, uma cidade aqui perto, e ah, tinha uma placa de uma lanchonete em cima, grandona, e aí tinha um senhor que estava vagando pela rua também, um morador de rua. E foi muito interessante porque ao mesmo tempo eu visualizei a placa de comida e alguém com fome. Eu falei assim, olha, a humanidade aqui, correndo atrás do rabo o tempo todo. Assim como você bateu o olho e viu os cachorros e o Senhor, né? Quem estava ali deitado com os cachorros? Eu. Quem estava vagando pela rua? Eu também. Esse é o nosso olhar. Ou deveria ser. Alguém quer trazer alguma coisa? Questão, percepção, caso, cantar uma música, dançar? Não? Queria trazer para vocês hoje uma reflexão sobre aceitação, graça e propósito. Não que a gente nunca tenha falado sobre essas coisas, mas eu conheci um cara hoje sensacional, que eu acredito que muitas pessoas conhecem, mas são pessoas talvez que estejam muito ligadas à questão de atividade física, né? Hoje a gente apoiou um evento e aí é um cara que ele é conhecido internacionalmente, um maratonista. O nome dele é Thiago Mecabo. Ele faz parte de seleção, essas coisas todas. E até de Santa Catarina também. E
Ele falou, nossa, saí do frio de 4 graus, cheguei no de 34. Eu falei, bem-vindo à Bahia, queridão, bem-vindo à Bahia. O Thiago é um cara fantástico, uma luz linda, e aí ele foi me contar a história dele. Escuta essa. Ele não era uma pessoa tão bem-sucedida assim na vida dele. As coisas que ele fazia não eram ok. Ele gostava de atividade física, e aí ele estava indo para a faculdade. Uma família, né, no sul. A Isabelle, ela vai entender muito bem, tipo, praticamente, né, a galera toda mais velha tá na roça, naquela coisa toda, agricultura. O sul é muito forte, né? A agricultura, principalmente a agricultura familiar. E ele falou assim: ah, não, eu não quero isso para mim, eu quero sair da roça, e aí eu vou fazer educação física, ou qualquer coisa nesse sentido. E o Thiago estava numa, numa crise assim, tipo, nossa, a mãe tinha morrido, a filha tinha tirado, a irmã tinha tirado a vida, o pai mais idoso, e uma complicação toda, e a gente vai achando que a nossa vida é ótima. E ele assim, nossa, e agora? Como é que é a minha vida? O que que eu vou fazer da minha vida, né? E aí ele foi coroado, porque o Thiago foi preso injustamente. Ele estava no lugar errado e na hora errada. E ele foi preso injustamente e ele ficou, acho que foram 6 ou 7 anos na cadeia, até com que fosse provada a inocência dele, e ele saiu de lá. Então você imagina a vida do Thiago, né? Ele não ficou em qualquer lugar, porque ele foi confundido com alguém que cometeu assassinato e todas essas coisas. Então, a gente está falando de dignidade humana, a gente está falando de realmente alguém que foi para o inferno, literalmente em vida, né? E ele me contou a história dele, ele contou do pai dele chegando na delegacia e mostrando os calos na mão, sabe? A gente não precisa disso, a gente é trabalhador, e ppp, aquela coisa toda. E ele foi preso. Sabe o que que ele me disse? Que ele falou assim, todo dia ele ele já, tipo, levantava sabendo que ele ia morrer. Porque o dia dele não era um dia muito bacana, a gente pode conseguir imaginar pelo menos um pouquinho, em respeito, né? Com muito respeito que eu estou tratando isso aqui. Conversei com ele hoje pessoalmente, conversamos sobre a história dele hoje pessoalmente, então não estou contando nenhum caso de ninguém ou qualquer coisa que seja assim. Ele escreveu um livro, me deu o livro dele, que depois eu vou ler. É, e ele falou assim, sabe o que que me manteve vivo? Eu compreender que aquilo tinha um propósito para minha vida. Eu compreender que todo esse engano chegou para mim porque Deus tinha algo maior para mim. E aí ele falou que ele conseguiu se tornar mentalmente forte, aceitando, não deixando, claro, obviamente, de lutar juridicamente, porque não era ele, todas essas questões, e, enfim, burocráticas e administrativas, jurídicas, né? Mas ele aceitou no coração dele que aquilo era um desígnio divino. Então, ele diz que quando ele aceitou,
aquilo ali, e ele entendeu que Deus tinha uma proposta para ele através daquilo que ele tinha passado, que ele tinha sofrido, ele saiu de lá. E ele falou assim: e agora, o que eu vou fazer da minha vida? Aí ele falou assim: eu vou fazer um jejum de 7 dias e vou pedir para o divino me mandar o meu propósito. Aí ele falou: pedi, rezei, meditei, jejuei. Nada. Não veio nada. Mas eu passei por isso tudo à toa, para nada. Aí ele resolveu se retirar. E ele estava lá no retiro, e estava tocando as músicas, e uns hinos lá, e umas coisas, e ele estava lá e tal. Assim, gente, será que nada vai acontecer? Será que Deus não vai vir falar comigo, né? Como é que vai ser essa questão? Só vou ver aqui que minha câmera está um tiquinho embaçada, volta, Porto. Será que Deus não vai falar comigo? Como é que são essas questões todas, né? E estava lá de boa. Ou seja, ele relaxou. Ele já tinha aceitado. Ele tinha relaxado de que não era no tempo dele. Aí ele falou comigo assim: Sal, eu ouvi Deus falar comigo assim: que dia é hoje? E aí ele espantado, assim, ele foi, olhou no relógio e falou: 5 de setembro. Ele falou: 5 de setembro. Foi o dia que ele foi preso. Era o mesmo dia que ele tinha sido preso. E aí a voz falou para ele assim: que horas são? Aí ele olhou no relógio, foi a hora que ele deu entrada na delegacia. E aí ele ficou assim: nossa, e agora? Aí, esse Deus, né, essa voz, essa entidade, essa presença, virou para ele e falou assim: você vai inspirar as pessoas, você vai começar a correr e todos os caminhos vão se abrir para você. Ele começou a correr, ele começou a ganhar todas as corridas. Ele começou a ganhar um monte de medalha, um monte de troféu, um monte de coisa, montou um monte de grupo de corrida, de planos de corrida e de coisa, e entrou em seleção e não sei o que lá, e ganhou tudo que vocês podem imaginar na vida. E falou assim: e não é só isso, porque eu preciso transformar as pessoas também. Aí que ele falou que um dia ele acordou e tudo na vida dele estava diferente. Ele tinha entendido o porquê de tudo isso. E o porquê foi tão importante ele aceitar no coração dele todas essas questões. Foi para que ele pudesse compreender a função dele no planeta. E você sabe o que ele falou? Ele falou assim: nossos times de corrida a gente chama de, acho que são os leões, é um time de leões que ele chama, time de leões. Aí ele falou comigo assim: leão não é o mais forte, leão não é o mais rápido, mas o leão se impõe porque ele sabe quem ele é. E aí ele fala assim: eu hoje sei quem eu sou pelo que eu faço. E aí hoje ele tem grupos enormes em vários lugares e várias coisas acontecendo. Um cara fantástico.
criou uma família fantástica, uma esposa maravilhosa, filhos maravilhosos, vivendo a vida que ele queria viver. Pode ajudar a família, pode ajudar as coisas e fazer tudo o que ele queria fazer. Por quê? Todo o poder está em você. A gente, às vezes, só está fazendo escolhas demais, desejos demais. Não que a gente não possa escolher, não possa desejar, não possa querer, não é sobre isso. Né? Pelo nosso mérito divino, todas as questões elas vêm assim como se vão. Como a minha própria história, muitos de vocês conhecem toda a minha história, um dia a gente pode falar tudo de novo também, assim como tudo meu se foi. Esse vem, esse vai. Mas aonde está a grande sacada de todas as mesmas histórias das pessoas que superaram seus problemas? Está no ponto de virada. E você percebe claramente que todas as pessoas que estão fazendo bem não estão aqui no planeta para elas mesmas mais. Independentemente da crença, não crença, religião, não religião, o que quer que seja, todos estão a serviço. Todos. O Thiago falou hoje para mim. Eu nem preciso correr mais. Eu corro porque as pessoas querem correr comigo e eu corro, e a gente corre, e a gente faz os grupos de corrida e aquelas coisas todas. Mas agora, o que me vem muito mais agora é eu conversar com as pessoas, é eu dar palestra, é eu falar sobre essas coisas. Isso toca muito as pessoas e é isso que eu preciso fazer. Ele falou, eu preciso dar esse meu testemunho. Já falei com os caçadores de bons exemplos. Não sei se todo mundo conhece. Os caçadores de bons exemplos tinham um quadro no Fantástico. Lindo, você, assim, eu já estou super empolgada, Duda também, a gente está na estrada e já está reverberando no nosso coração todo amor e carinho por ele. Então, seguimos juntos nessa jornada do bem, conta com a gente, com certeza. Um beijo bem grande no seu coração e seguimos juntos. Depois vocês busquem pelos caçadores de bons exemplos no Instagram de vocês. É um casal que eles já estão há mais de uma década na estrada. E a única função deles é encontrar pessoas que estão fazendo coisas boas pelo planeta. Essa é a função deles. A Yari e o Dudu. Quando eu estava conversando com o Thiago, eu falei assim, você tem que mostrar essa tua história para o mundo, querido. É para isso que você está vivo. É para isso que você está vivo. Essa é a conexão. Esse é o ponto de virada. Falei, há algum tempo atrás, com alguns terapeutas que eu estava conversando, e falei hoje com o Thiago sobre isso também, que eu vou trazer para vocês. Prosperidade. A virada de chave na percepção da nossa prosperidade está na consciência do dar e receber do serviço executado.
Aí eu perguntei para os terapeutas, numa conversa que eu tive um tempo atrás. Quando você fecha um novo paciente, a gente pode mudar para qualquer outra coisa. Quando você fecha um novo negócio, você fica feliz porque a sua conta de luz vai estar paga? Ou você está realizando o seu propósito, que é curar, ajudar, apoiar, realizar aquela outra pessoa? Pasmem. Praticamente 100% dos terapeutas ficavam felizes pela agenda. Não que não tenha propósito, não que não tenha missão, não é sobre isso. A gente está falando da roda dentro da roda, a gente está falando da sutileza do ser. Não como objetivo. Estou falando sobre energia. Falando sobre o fiozinho que está circulando aquela reação ali que às vezes nem é percebida. Então tá antes. Hoje eu conversei com o Thiago sobre isso também. Sobre as visões de mundo, sobre as percepções das visões de mundo e como nós mudamos o mundo a partir de nós mesmos. Eu me senti tão pequeno do lado do Thiago. Me senti... Então, assim, a história dele foi tão magnífica, tão brilhante, tão linda, tão pura, que quando ele me perguntou, e você? Eu falei assim, nossa, eu não tenho nada para te dizer, Thiago. Eu não tenho nada para te dizer. Só para te agradecer. Só para agradecer a oportunidade de eu estar aqui ouvindo sua história e ver o ser humano que você se transformou. Não tem presente maior para o divino do que o retorno de uma ovelha. Qualquer pastor ficaria muito feliz pelo retorno da sua ovelha. Tem uma parábola que diz sobre isso. Me deu vontade de ler. Não sei se vocês vão assistir Fantástico hoje ainda, não sei como é. Ai, adoro. Deixa eu achar essa parábola aqui. Tem uma parábola linda que fala sobre isso. Achei. A parábola da ovelha perdida. Vou colocar aqui a referência Lucas 15, na Bíblia. Os fariseus e os mestres da lei estavam criticando Jesus da seguinte forma, é a contextualização, tá? Este homem recebe os pecadores e come com eles. Esse homem recebe os pecadores e come com eles. Essa era a reclamação. Então Jesus lhes contou essa parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida.
eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. A vida é sobre isso. Maravilhoso, pessoal. Muita gratidão por a gente estar junto hoje. Muito agradecido pela oportunidade que a vida nos trouxe aqui, por esse encontro. Muito grato pelo tempo de vocês, pela disponibilidade de vocês. E sejam extremamente felizes e firmes nos seus propósitos. A gente pode estar perdendo um tempo precioso na nossa vida, talvez muito mais do que 6 ou 7 anos de cadeia. Que a gente não precise ou não tenha que passar por uma rasteira do divino muito grande para entrar no trilho e trabalhar no nosso propósito divino de forma séria, correta, entregue, feliz, agraciado, bendizendo a boa vontade da boa nova por todos e por todas, vivendo uma vida viva, honesta, justa, feliz. Namastê. Namastê.